Olá a todos, bem-vindos a mais um mergulho aqui no Família, só muda endereço. Isso aí. Hoje a gente vai se aprofundar em um tema super importante e que com certeza toca a vida de muitas famílias. A guarda e a convivência em casos de separação e divórcio. É um assunto delicado, né? E cheio de nuances, né? Sim, Que exige bastante atenção, principalmente para quem está começando agora a navegar pelo direito de família. é verdade. E para a gente entender melhor os desafios, né? E as particularidades de cada caso, a gente vai explorar a história de 3 pessoas que passaram por essa experiência: a filha, a mãe e o pai. Isso. A ideia é que, conhecendo essas histórias reais, a gente consiga trazer uma perspectiva mais humana para os aspectos legais, né, envolvidos nesses processos. Você? E cada um deles respondeu a um questionário, né, Aham. compartilhando suas vivências, suas reflexões. Isso. Começando pela filha, ela nos contou que os pais se divorciaram em 1999, quando ela tinha apenas 5 anos. E o que me chamou a atenção foi que, segundo ela, a separação em si não teve um impacto tão grande na vida dela. É interessante isso, né? Porque a percepção das crianças, às vezes, é diferente da dos adultos. Totalmente. É. Ela morava com a mãe Aham. e, apesar de sentir falta da convivência com o pai, a distância não parece ter causado grandes traumas. Ela demonstra uma resiliência incrível, Incrível. sabe? Se adaptando à nova realidade familiar sem maiores dificuldades. Inclusive, ela coloca que ter os pais morando em casas separadas era algo relativamente comum entre os amigos na época, Aham. o que pode ter contribuído para essa adaptação mais tranquila. Nossa, interessante, né? Essa observação dela, né? Me faz pensar se essa percepção de normalidade da separação entre os pais Ah, realmente ameniza o impacto para a criança, ou se mascara alguma dificuldade mais profunda. pois é. Mas vamos deixar essa reflexão para mais tarde. Isso. Agora eu queria saber um pouco mais sobre a mãe. Sim. A mãe nos contou que se separou em 2003, Uhum. quando as filhas tinham 1 e 5 anos. E olha só, a separação durou 15 anos, Aham. até que o divórcio consensual fosse finalmente oficializado. Nossa, 15 anos, imagina os desafios, né, que ela deve ter enfrentado durante esse período e a guarda das meninas. A guarda ficou com ela, Ah. e o pai tinha direito a visitas a cada 15 dias. Certo. Um detalhe que me chamou a atenção foi que a filha mais nova era acompanhada por uma babá durante as visitas ao pai, até completar 3 anos. Que interessante. Essa dinâmica com a babá me leva a pensar em algumas questões. Será que essa presença constante de uma terceira pessoa durante as visitas facilita ou dificulta a criação de um vínculo mais próximo entre pai e filha? Uhum. E que tipo de impacto isso pode ter no desenvolvimento da criança? São perguntas importantes Bem importante. a serem consideradas. E pensando nisso, a mãe respondeu algumas questões cruciais, né, no questionário: como foi definida a guarda das filhas, houve uma convivência equilibrada entre os pais, quais foram as maiores dificuldades nesse processo. E, por fim, ela buscou ajuda profissional. Pontos essenciais, né, para a gente entender as nuances da guarda compartilhada na prática e, por falar em diferentes perspectivas, o que podemos dizer sobre o pai. Bom, sobre o pai, a gente tem algumas informações incompletas, como a duração do casamento, o regime de bens e o ano exato da separação e do divórcio. Uma pena, né? Essa falta de detalhes já nos indica que talvez a participação dele, né, no processo não tenha sido tão ativa. É possível. Mas mesmo com essas lacunas, a perspectiva dele é fundamental, né, para a gente ter um panorama completo da situação. Sem dúvida. E ele também respondeu algumas perguntas importantes. Qual foi o maior dilema enfrentado durante o processo de separação? Como foi definida a guarda dos filhos? Houve uma convivência igualitária entre os pais? E se não, por quê? Quais foram os seus principais desafios? E ele buscou apoio profissional. Ou seja, a gente tem aqui, né, 3 olhares distintos sobre o mesmo processo, o que nos permite ter uma compreensão mais ampla, mais profunda dos desafios, das particularidades de cada caso. É como montar um quebra-cabeça, né? Em que cada peça, mesmo que incompleta, contribui para formar a imagem final. Perfeito. E essa riqueza de perspectivas nos ajuda a ir além da análise fria da lei, né? Enxergando as emoções, as dificuldades, as nuances que envolvem cada história. E nesse sentido, acho que seria interessante a gente começar a explorar as respostas da mãe, Isso, para entender como se deu essa dinâmica familiar após a separação. concordo. Afinal, ela vivenciou os desafios da maternidade solo, né, e da guarda das filhas
em um período bastante longo, né? E pelas informações que a gente tem, parece que ela teve que lidar com algumas dificuldades, né? Especialmente em relação à divisão de responsabilidades, a distância entre os pais. Sim, pelo que ela descreveu, a convivência com o pai das crianças não foi exatamente harmoniosa após a separação. Mas antes da gente se aprofundar nisso, acho importante a gente entender o contexto legal que permeia essas questões. Você já está familiarizada com os tipos de guarda existentes no Brasil. Sim, claro. Mas acho que seria interessante fazer um breve resumo para os nossos ouvintes que estão iniciando agora seus estudos em direito de família. Com prazer. De forma geral, a gente tem a guarda unilateral, em que um dos pais detém a guarda física e o outro tem direito a visitas. E a guarda compartilhada, em que ambos os pais dividem as responsabilidades e a convivência com os filhos de forma mais equilibrada. A legislação brasileira, a partir da Lei 13.058, de 2014, passou a privilegiar a guarda compartilhada, sempre que possível, né? E desde que atenda ao melhor interesse da criança. Perfeito. E a Constituição Federal, né, no artigo 227, também garante o direito fundamental da criança à convivência familiar. Exato. E a guarda compartilhada, em tese, busca garantir esse direito de forma mais efetiva, incentivando a participação de ambos os pais na vida dos filhos, mesmo após a separação. Mas, como você bem colocou, na prática, nem sempre é tão simples assim. Cada caso é um caso e, como a gente viu na história da mãe, a distância física e emocional entre os pais pode ser um grande obstáculo para a efetivação da guarda compartilhada. Com certeza. E essa questão da distância me parece central na história da mãe, né? Ela mencionou essa dificuldade, né, em conciliar os cuidados com as filhas, o trabalho, as responsabilidades do dia a dia, especialmente com o pai morando em outra cidade. É verdade. E essa sobrecarga da mãe solo é uma realidade que precisa ser reconhecida, enfrentada. Muitas vezes, ela se vê sozinha para lidar com as demandas da maternidade, sem o apoio efetivo do outro genitor. Mas me diga, o que mais te chamou a atenção no relato da mãe? Olha, além da questão da distância, né? Me chamou a atenção o fato de ela ter procurado ajuda, né, de uma psicóloga para lidar com os desafios, né, da maternidade solo e para orientar as filhas nesse processo de adaptação à nova realidade familiar. Sem dúvida, a assistência emocional é fundamental em casos de separação, tanto para os adultos quanto para as crianças. E por falar em apoio profissional, você se lembra se o pai buscou ajuda especializada durante o processo de separação? Deixa eu ver. Infelizmente, essa informação não está disponível no material que recebemos. Mas, pensando bem, essa ausência de informação talvez já seja um indicativo de que ele não tenha buscado esse tipo de suporte, né? É possível. E isso nos leva a refletir sobre a importância de desmistificar a busca por ajuda profissional, né, em momentos de crise, como a separação. Muitas vezes, os homens, por questões culturais, têm mais dificuldade em reconhecer suas fragilidades e em buscar apoio emocional. Concordo. E agora que já exploramos um pouco a história da mãe e o contexto legal da guarda e convivência, acho que seria interessante a gente analisar as respostas do pai às perguntas do questionário. O que você acha? Ótima ideia. Afinal, a perspectiva dele também é fundamental para a gente entender a complexidade da situação. E, pelo que me lembro, ele se deparou com um grande dilema durante o processo de separação. A dificuldade em lidar com a distância dos filhos. Sim. Ele mencionou essa frustração de não poder participar ativamente do dia a dia deles. E também comentou sobre a dificuldade de comunicação com a mãe das crianças, o que dificultava ainda mais a convivência e a tomada de decisões em conjunto. É compreensível. A distância, tanto física quanto emocional, né, pode ser um grande obstáculo para a manutenção de um relacionamento saudável entre pais e filhos após a separação. E a falta de diálogo entre os pais só agrava essa situação. Exatamente. E ele também mencionou a dificuldade em lidar com a nova dinâmica familiar, né, com os novos relacionamentos da ex-esposa, com a adaptação dos filhos a essa nova realidade. Mas apesar de todas essas dificuldades, ele destacou a importância de manter o vínculo afetivo com os filhos, mesmo à distância, e de buscar sempre o diálogo e a resolução pacífica dos conflitos. Que bom que ele reconhece a importância de preservar o vínculo com os filhos, né? Mesmo diante de tantos desafios. E essa busca pelo diálogo é fundamental para minimizar os impactos da separação na vida das crianças. Com certeza. E com essa ênfase na importância do diálogo, acho que a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho. Isso. Na próxima etapa, a gente vai analisar as respostas dos participantes à pergunta final do questionário, que é: se você pudesse dar uma sugestão aos legisladores sobre a guarda dos filhos, qual seria?
Fiquem ligados. As reflexões da filha, da mãe e do pai certamente vão nos trazer insights valiosos sobre como a gente pode construir um sistema legal mais justo e acolhedor para as famílias que passam pelo processo de separação e divórcio. Com certeza. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho aqui no Família. Só muda o endereço. Na primeira parte, a gente explorou as histórias da filha, da mãe e do pai. E agora a gente vai se aprofundar nas sugestões que eles deram, né, aos legisladores sobre a guarda dos filhos. É um momento crucial, porque coloca a gente, né, frente a frente com as expectativas e os anseios daqueles que vivenciam os desafios da separação na prática. Verdade. É como se eles estivessem assim falando pra gente, né? Escutem, nós passamos por isso e sabemos que precisa mudar, né, para tornar esse processo mais justo, mais humano. E, começando pela filha, ela sugere que os legisladores pensem em maneiras de garantir que a criança tenha contato com ambos os pais, mesmo em caso de separação. É uma sugestão simples, né? Mas poderosa. A filha, mesmo tendo se adaptado bem à separação dos pais, né? Ela reconhece a importância desse vínculo com ambos. Isso mostra pra gente que, pra criança, a figura paterna e materna continua sendo fundamental, independentemente da situação conjugal dos pais, né? Exato. E a mãe, que vivenciou os desafios da guarda compartilhada na prática, né, também reforça essa ideia. Ela sugere que essa modalidade de guarda seja sempre priorizada, a menos que haja algum impedimento legal, né? Ou que essa modalidade não seja benéfica para a criança. É interessante como essa sugestão da mãe dialoga com a legislação atual, né, que já prevê a guarda compartilhada como regra. A Lei Nossa 13.058 de 2014, como você mencionou anteriormente, trouxe essa mudança importante, né, para o direito de família. Mas, como a gente sabe, né, a lei sozinha não garante a efetividade na prática, né? Com certeza. E é por isso que a mãe vai além, né, e sugere que haja mais investimento em mediação familiar. Ela acredita que esse processo pode auxiliar os pais a construir um acordo de convivência, né, que atenda às necessidades de todos os envolvidos, especialmente dos filhos. Sim, a mediação familiar é uma ferramenta incrível, né? Que permite que as próprias partes, né, com o auxílio de um profissional capacitado, cheguem a um consenso sobre questões importantes, como a guarda dos filhos, a divisão de responsabilidades, o regime de visitas. É uma forma, né, de evitar conflitos judiciais desgastantes, né? E de garantir que as decisões sejam tomadas em conjunto, com diálogo e respeito mútuo. Concordo plenamente. E pensando, né, na perspectiva do pai, que sentiu na pele, né, a frustração da distância dos filhos, a sugestão dele vai para outro ponto crucial: a garantia do pagamento da pensão alimentícia em dia. Sim, ele sugere que os legisladores criem mecanismos, né, mais eficazes para evitar que a criança seja prejudicada financeiramente, né, pela separação dos pais. É um ponto fundamental, né? Porque a pensão alimentícia é um direito da criança, essencial para garantir, né, o seu sustento, a sua educação, a sua saúde, enfim, o seu desenvolvimento integral. A pensão, né, não é a favor, é a obrigação dos pais, né? E a inadimplência, ela causa um impacto enorme na vida da criança. E, infelizmente, essa é uma realidade que atinge muitas famílias no Brasil, né? Gerando ainda mais conflitos, mais dificuldades. É verdade. E a sugestão do pai, né, nos coloca diante dessa necessidade da gente fortalecer os mecanismos de cobrança, né, da pensão alimentícia, garantindo que os direitos da criança sejam protegidos, independentemente das dificuldades enfrentadas pelos pais. Afinal, o bem-estar da criança deve estar sempre em primeiro lugar. Sem dúvida. E aí, o que você, nosso ouvinte, está achando dessas sugestões? Elas te levaram a alguma reflexão sobre como o sistema legal ele pode ser aprimorado, né, para atender melhor às necessidades das famílias em processo de separação? Acho que as sugestões da filha, da mãe e do pai, elas mostram pra gente, né, que a lei precisa estar a serviço das pessoas e não o contrário. É preciso ir além da letra fria da lei, buscando soluções práticas, eficazes, né, para garantir o bem-estar das crianças e a justiça para todos os envolvidos. Concordo. As histórias que a gente ouviu hoje, elas trazem assim, uma lição muito importante, né? A necessidade de humanizar o direito de família. A gente precisa ir além, né, dos aspectos legais, enxergando as famílias como um todo, né, com suas dores, com suas alegrias, com suas complexidades. E para isso é fundamental a gente ouvir as vozes, né, daqueles que vivenciam essas situações, buscando compreender, né, as suas perspectivas, as suas necessidades, os seus anseios. É isso aí. O direito existe para servir as pessoas, e não o contrário. E no caso do direito de família, essa missão se torna ainda mais importante, né? Já que a gente está lidando com questões que impactam diretamente na vida de crianças e adolescentes, que são o futuro da nossa sociedade. E com esse olhar mais humano e sensível, né, que a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho, na próxima e última parte a gente vai retomar a fala da mãe e analisar mais a fundo, né, os relatos dela sobre os desafios que ela enfrentou na prática. Acompanhe. E aí, pessoal?
De volta para a última parte do nosso mergulho aqui no Família, só muda o endereço. Lembra que a gente está analisando as histórias da filha, da mãe e do pai sobre guarda e convivência depois da separação. Isso, a gente já viu as sugestões deles para os legisladores. E agora eu queria voltar para a fala da mãe. Ela mencionou vários desafios práticos, sabe? Acho que entender esses detalhes pode ser super útil para quem está começando a lidar com casos de família. Concordo. Lembrando que ela ficou com a guarda das 2 filhas, né? Uhum. E o pai tinha direito a visitas a cada 15 dias. Mas, como você falou, ela apontou várias dificuldades que iam além dessa divisão básica. Ela falou da distância, dos cuidados com as meninas, a supervisão, a educação, a convivência familiar, saúde, pensão alimentícia, as visitas, assistência emocional. Ufa, é muita coisa para lidar, né? Ainda mais sozinha. Nossa, uma lista grande, né? E que mostra bem a complexidade da maternidade solo em casos de separação. Esses pontos que a mãe levantou, eles, mostram pra gente que a guarda compartilhada, mesmo sendo o modelo ideal em muitos casos, precisa ser acompanhada de perto. Porque a responsabilidade, na prática, às vezes acaba caindo mais pra cima de um dos pais. Faz todo sentido. E a mãe destacou a distância como um dos maiores problemas. Tanto a física, né, já que o pai morava em outra cidade, quanto a emocional, que parece que piorou depois do divórcio. Me parece que essa distância atrapalha não só a organização das visitas, mas também a comunicação e a colaboração entre os pais. Toro. A distância pode ser um baita obstáculo para ter uma parentalidade cooperativa, sabe? Onde os 2 pais se sentem participativos e responsáveis pela criação dos filhos. E essa falta de apoio, como a gente viu no caso da mãe, sobrecarrega muito quem fica com a guarda física. Verdade. Ela até comentou da dificuldade de conciliar os cuidados com as filhas, o trabalho e tudo mais do dia a dia, o que é super compreensível. Imagina, cuidar de 2 crianças pequenas, trabalhar, cuidar da casa e ainda ter que gerenciar as visitas. A comunicação com o pai é muita coisa. Nossa, é mesmo? E essa exaustão, essa sobrecarga toda, pode acabar afetando a saúde da mãe, né? Sim. Física e mental. E isso impacta até a capacidade dela de cuidar das filhas da melhor forma. É um ciclo vicioso que precisa ser quebrado, sabe? E o apoio profissional, como a buscou com a psicóloga, é essencial para isso. Com certeza. E pensando em apoio, em soluções, o que a gente pode tirar disso tudo para aplicar em outros casos, para ajudar os clientes? Qual o aprendizado para quem está começando no direito família? Olha, eu acho que a lição mais importante é a gente olhar além das leis, sabe? Entender as pessoas por trás dos processos. As histórias da filha, da mãe e do pai mostram que cada caso é único, né? Com suas particularidades, suas dificuldades, suas alegrias. E o nosso papel, como profissionais do direito, é fazer com que o processo seja o mais justo e acolhedor possível para todo mundo. É isso aí. E a guarda compartilhada, apesar de ser um avanço legal e importante, nem sempre é a solução mágica, né? Você precisa avaliar cada caso com cuidado, pensando nas necessidades de cada um e principalmente no bem-estar da criança. Exatamente. E para isso, conversar é essencial. A mediação familiar, como a mãe sugeriu, pode ser uma ferramenta muito boa para criar acordos que funcionem de verdade, evitando brigas e desgaste emocional. Perfeito. Acho que isso é um ótimo ponto para a gente encerrar nosso mergulho de hoje. Espero que as reflexões que a gente compartilhou aqui tenham inspirado você, ouvinte, a se aprofundar mais nesse tema da guarda e convivência em caso de separação. É isso aí. E lembrar que por trás de cada processo tem histórias, emoções, vidas que precisam ser tratadas com respeito e sensibilidade. É verdade. Um abraço para todo mundo e até a próxima aqui no Família. Só muda o endereço.